Oi, friends! Hoje eu vim trazer mais uma obra literária da prova da UFPR desse final de semana, desse domingo. E eu sei que estou demorando um pouco para postar as obras, mas fiquem comigo até o final. Então até sábado à noite eu quero vocês entrando no canal para ver se não tem vídeo novo. Por quê? Eu tô demorando para postar? Tô, mas eu vou postar todos os livros. Nem que eu tenha que fazer um resumo muito mais rápido, muito mais prático e postar no sábado de manhã. Mas não desistam, continuem vindo no canal, que provavelmente o vídeo que vocês querem já vai ter saído. Eu vou postar hoje 2 vídeos de Sagarana. Eu acho que eu vou dividir em 3 partes, porque é um livro muito longo. E a ideia é que eu poste amanhã ou sábado de 9 noites e de um relato de um certo Oriente. Então não desistam do canal, se inscrevam que aí vocês recebem notificação. Se vocês ativarem o sininho que tem aqui embaixo, vocês vão receber notificação assim que o vídeo sair, porque o YouTube às vezes não envia e tudo mais. Então ativem o sininho e deixem o like, porque daí o YouTube entende que vocês gostam do canal e enviam um vídeo. Ou seja, não desistam do canal que eu vou postar esses livros, ok? Outra coisa, muito obrigada por 1.200 inscritos, estou muito feliz. E eu acho que assim, ó, até domingo a UFPR a gente chega em 1.500. Mas isso depende de vocês darem like e encaminharem para os amigos, ok? Então vamos logo para essa obra, que é uma obra modernista de 1946, do João Guimarães Rosa, Sagarana. Ela se passa no interior de Minas Gerais, tem muito a cultura e o dialeto mineiro, então isso está muito presente em todos os contos. São vários contos que oscilam entre o real e o irreal. Vai contar de crendices, violência, fala muito de violência, casos do interior, aquela coisa de lenda e tudo mais. Então nem tudo que acontece ali é real. Eu quis dar esses detalhes sobre a obra primeiramente para que vocês se ambientem. Então vai ter muito animal, vai ter muito boi, vai ter coisas tipo animais que falam e que conversam. E então assim, é um livro que tem coisas verossímeis e coisas que são irreais. Eu vou fazer resumo por conto, por isso que vai ficar tão longo, e eu espero que vocês consigam entender e que possa ajudar vocês, já que Sagarana é um livro tão chato. Então vamos começar com o conto do Burrinho Pedrez. O Burrinho Pedrez, ele se chama Sete de Ouros, e ele já foi muito forte, ele era muito inteligente, muito forte, muito útil, mas hoje em dia ele já está bastante velho, então já está fraco, debilitado, e um dia ele está passeando pela fazenda em que ele mora, junto com os outros animais. O dono da fazenda é o Major Saulo, ele é um vaqueiro com muitas terras e muitos animais, e um dia o burrinho está passando por perto dele, como ele estava ali no momento errado, o Major Saulo resolve que ele vai ir também em uma viagem que vai ter de vários vaqueiros com vários bois e tudo mais. Nesse momento quem vai subir no Sete Ouros é o João Manico, que é entre eles o mais magro, o menor, então fica com o burrinho, porque o burrinho já era bem debilitado. Eles começam a viagem e ao longo dessa viagem há muita descrição, eles falam muito do meio das montanhas, falam dos outros animais, e durante essa viagem eles contam muita história, muito caos e muitas lendas. Então assim, eu vou dar um parâmetro dessas histórias paralelas, eu vou contar algumas delas, talvez fique um pouco aleatório, parece que eu estou jogando informações, mas é porque são conversas que ele tem no meio do caminho. Eu acho que uma das coisas que estava acontecendo, que é bastante importante, era que estava tendo uma briga entre Badu e Silvino. Então ao longo dessa trajetória, dessa viagem que eles fazem, eles cuidam muito para que os dois não se matem, já que um roubou a esposa do outro. O Badu, em 2 meses, ele conseguiu roubar a esposa do Silvino, por isso que o Silvino está muito puto. Inclusive, em um momento, ele provoca um boi para que ele ataque o Badu. Então, o Francolin, que é outro dos vaqueiros, por ordem do Major Saulo, fica sempre de olho nos dois para ter certeza que um não vai matar o outro. Outra história paralela é a história do boi Calundu. Esse boi, touro, ele era muito bravo, e conta que ele assustava todo mundo, atacava as pessoas, e eles até usam a frase de que até onça fugia do boi Calundu. Um dia esse boi, ele matou o Vanico, que era filho do dono dele. O dono do boi, que era pai do menino que morreu, ele considera matar o boi. Só que como o Vanico, que era o menino que morreu, antes de morrer pediu para que não judiassem do boi, ele resolveu que não ia matar, mas ia mandar para outra fazenda.
Chega nessa fazenda, no dia seguinte que ele matou o menino, ele morre. E durante a noite dizem que ele chora muito e que ele grita, e o boi, e eles dizem que é como se ele estivesse se arrependendo do que fez. Ou seja, ao longo dessas histórias, os animais eles também têm sentimentos e eles têm atitudes humanas. É importante deixar isso claro. Outra coisa é que ao longo dessa viagem chove muito, tem muitas tempestades, não é uma viagem fácil, e eu acho que isso de eles contarem histórias, contarem causos, torna a viagem um pouco mais leve. Em determinado momento eles chegam em um povoado e o Badu, que é um dos dois lá que o outro queria matar, bebe muito. Ele é um homem muito gordo, bem grande, e como ele tá bêbado, os outros vaqueiros, pra zoar dele, resolvem que vão deixar ele pra montar no 7 de ouros. Só que o 7 de ouros era bastante fraco, então isso é uma forma de zoar do burrinho. Eles falam, tipo, esse burrinho fraco aí, esse burrinho que não consegue nada. O Badu sobe em cima e inclusive falam que ele conseguia quase encostar os pés no chão de tão cansado que ficou o burrinho. Eles seguem viagem até o momento em que começa uma tempestade muito forte. Os bois se agitam, porque não sei se todo mundo sabe, mas os bois eles conseguem ouvir a frequência de chuva temporal chegando. Então os bois se agitam, eles sabem que vai chegar a tempestade e começa uma chuva muito forte, uma enchente muito forte. E todos eles ficam sem saber o que fazer. Eles seguem o caminho no meio da água e resolvem que todos vão seguir o 7 de ouros, que é o burrinho pedreiro. Porque eles dizem que burro não entra onde ele não consegue sair. Então todos começam a seguir o burrinho. Mas acontece que o burrinho ele toma frente, ele não para em nenhum momento, ele é muito forte, apesar de estar velho. Então ele começa a atravessar as águas com o Badu nas costas, o Badu pesado, bêbado, já estava dormindo em cima dele. E ele demonstra muita coragem, muita força e começa a nadar contra a correnteza. No meio do alagamento, chegou um momento que o burrinho não dava mais pé e ele começou a nadar com o Badu nas costas. Ou seja, uma situação bastante caótica. E nesse dia, 8 vaqueiros, além de muitos animais, morrem. Mas o burrinho pedreiro não morre. Quando ele chega na margem, acham que ele vai parar para descansar depois de todo esse esforço. Mas não, ele segue viagem, segue o trote, até chegar em um povoado onde ele vai largar Badu, que nisso tudo tá dormindo. E ele larga Badu, e aí sim ele vai comer e descansar. Isso mostra um ato muito heróico do burrinho, ou seja, ninguém dava nada por ele. E acabou que foi ele que salvou, quem restou foi salvo por ele. Essa é a lição desse conto. Uma pausa na programação para pedir que vocês me sigam no Instagram, eu vou deixar em algum lugar aqui. Porque lá eu coloco assim que eu posto um vídeo novo. E eu sei que às vezes o YouTube não entrega os vídeos, isso é meio chato. E lá vocês vão ter acesso fresquinho. Inclusive eu posso postar lá os meus resumos. Acabei de ter essa ideia, então me sigam lá. Agora eu vou contar a história da volta do marido pródigo. É a segunda história, o segundo conto do livro. Ele vai contar a história do Lalino. O Lalino, ou Laio, ou Eulálio, tem vários apelidos. Ele é um cara muito malandro, muito esperto e ele conta mentiras, ele mente muito bem. Ele é bastante mulherengo e logo no início da história ele já começa a contar sobre as mulheres da capital, no caso Rio de Janeiro na época. Ele fala que elas eram as mulheres mais lindas e mais graciosas e que elas eram fáceis. E ele fala isso para as pessoas como se ele já tivesse ido lá, mas ele nunca foi pro Rio de Janeiro. Nesse dia ele se empolga e fala muito mesmo e resolve que ele vai ir pro Rio de Janeiro para conhecer essas mulheres que ele falava sem nem conhecer. Ele era casado com a Maria Rita, que era muito apaixonada por ele, apesar do seu jeito malandro. Mas ele resolve que ele vai deixar ela para trás. Então ele pega poucas coisas, porque não quer que ela perceba, na casa, vai embora, avisa que ele vai, avisa tipo no mercado assim, que ele vai embora e que é pra avisar ela depois. E ele pega um conto de réis, não precisa saber muito a quantidade de dinheiro convertida, mas era o dinheiro do Ramiro, que era um espanhol, que resolveu dar esse dinheiro pra ele ir pra capital. Ele foi pra capital, tava lá de boa, enquanto isso, no Arraial, que era onde ele morava antes, a esposa dele, a Maria Rita, chora por 3 meses, ela ficou muito triste. Ele fica com a maior fama de cafajeste, porque afinal foi um cachorro, né? Deixou a esposa pra trás, assim, do nada, pra viver loucuragem na capital. E o Ramiro, que era o cara que emprestou dinheiro, acaba casando com a Maria Rita, que era a ex-esposa dele. Tá, até aí tudo bem.
ele falava, porque as mulheres eram muito gananciosas e não queriam nada com ele, o dinheiro dele acabou só no Portuba, porque afinal ele tava com a antiga esposa, né? Quando ele vem, ele ainda tá com essa fama, mas ele não tem nenhum dinheiro, então ele precisa arrumar um emprego. O Marrinha, que era o antigo chefe dele, já não tá mais na cidade, e ele conversa com o seu Oscar, que era tipo um amigo assim, e pede um emprego. Ele acaba conseguindo um emprego em meio à política, com o Major Anacleto. Ele estava disputando contra o Benigno, que era outro personagem, pela presidência do Arraial. Presidência não, vocês entenderam, pelo poder do Arraial. O Laio é contratado por esse Major Anacleto para trabalhar pela campanha, e acontece ao longo da história algumas vezes em que o Major fica puto porque o Laio é visto lá com o filho do Benigno, mas daí ele dá uma desculpa muito bem bolada, falando que ele estava analisando o inimigo. E, enfim, acontece algumas vezes isso, mas acho que o importante é vocês entenderem como prossegue a história. Então, como o Major contratou o Laio, ele contrata também o Estevão, que era um cara para proteger seu guarda-costas do Laio, porque afinal todo mundo na cidade começou a odiar ele. E todos os espanhóis queriam dar uma surra nele, porque afinal ele falou, quando ele foi pro Rio de Janeiro, ele falou que nunca mais ia voltar. E agora o Ramiro tava bravo, porque, né, tava a antiga esposa dele ali. E o Laio também não respeita, então ele fica dando piscadinha pra Maria Rita, ele fica dando em cima. E agora que ele tem o Estevão pra proteger ele fica tipo, lero, 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 espanhóis, eu estou aqui com um cara gigante do meu lado, vocês não podem fazer nada contra mim. Então, beleza, ele fica aí se aproveitando um pouco. E um dia ele pede pro Oscar, que foi aquele cara que conseguiu o emprego, ele pede pra ele que consiga mandar uma mensagem pra Maria Rita. Chegar pra Maria Rita e falar que ele sente falta e tudo mais. Acontece que quando o Oscar vai lá, em vez de ele fazer isso, ele tenta assediar a mulher. Ele fala, tipo, vem cá, me dá um beijo, e fica dando em cima da Maria Rita. O Oscar, que é, tipo, nada a ver, não é nem o Ramiro nem o Laio. Mas aí ele faz isso e a Maria Rita responde que ela gosta mesmo do Laio, que ela sempre vai gostar do Laio, mas que fazer o quê, né? Ele foi embora. Em vez de falar isso pro Laio, o Oscar fala que ela não quer ver ele nem pintado de ouro. Então ele meio que deixa isso um pouco de lado. Afinal, antes ele achava que ele ia conseguir a Maria Rita de volta, mas depois disso ele fica tipo meio, tá, talvez eu não consiga. Depois disso, acontece uma situação em que o Major fica muito bravo, achando que o Laio tá defendendo a oposição, mas na verdade ele tava, tipo, conversando com o secretário do interior, que era um cara muito importante da política, e ele tava, tipo, ajudando o Anacleto. Mas enfim, nesse dia está o Major e chega a Maria Rita chorando pra ele, desesperada, falando que o Ramiro está batendo nela. Desde que o Laio voltou, por causa de muito ciúme, ele começou a agredir muito ela. E ela pede proteção, ela pede ajuda do Major, e o Major fala, não, vou te ajudar sim, tu vai ir pra minha casa, pede pra família dele cuidar dela e ajuda ela. Aí depois ele fica puto por causa disso, que viu lá o Laio com o partido do outro partido. Mas aí volta o Laio com esse cara muito importante e o Major fica todo sem graça, tipo, meu Deus, Vossa Senhoria por aqui. E esse cara, esse secretário do interior fala, tipo, nossa, adorei o Laio e tal, e acaba ajudando o Laio. O que acontece? O Major resolve que ele vai ajudar o Laio. O que ele faz? Ele vai fazer as pazes entre a Maria Rita e o Laio e vai expulsar os espanhóis do Arraial. Porque afinal os espanhóis não votavam, então eles não estavam nem aí, porque o que importava era o voto. E assim o Laio fica feliz da vida depois de todas essas cagadas que ele fez. O último conto que eu vou contar nesse primeiro vídeo é Sarapalha. Conta a história de dois primos, o Argemiro e o... Esqueci o nome do outro do nada, gente, acabei de ler. E do Ribeiro. Esses dois, eles têm malária, eles moram nesse lugar bem isolado, só tem os dois e uma negra, que às vezes ajuda eles, uma senhora bem velha. E a cidade já foi dizimada, já foi abandonada, porque teve um surto muito grande de malária. Quando um dos médicos foi pra lá pra pesquisar, pra ajudar essa população, falou que todo mundo tinha que fugir, porque mesmo que eles curassem a doença, o mosquito ia picar de novo. Então, a maioria das pessoas saiu. Só que o Argemiro e o Ribeiro não saíram e continuaram lá. Então, vai contar a história desses primos. Eles passam em muitos momentos por febre, por delírios, e isso configura um pouco a história. Mas precisa se entender que o Ribeiro, ele já não queria nada com a vida, ele era muito triste.
e ele já tava tentando morrer, ele falava que não ia tomar remédio, porque ele queria mais era morrer mesmo, e o Argemiro era um pouco mais positivo. Na história, o Ribeiro, antigamente, no caso, acho que pouco antes dessa história, ele tinha perdido a esposa, porque a esposa fugiu com outro homem. E ao longo no conto ele fala muito disso, e ele é muito triste por isso, porque a esposa o abandonou por outro homem e fugiu com esse outro cara. Então ele é muito triste por isso. Só que o Argemiro começa a lembrar que ele conheceu a Luísa. Ele conheceu a Luísa antes mesmo de o primo casar com ela. Então quando ele foi pra casa dele, do primo Ribeiro, o Argemiro tava com a intenção de ficar próximo a Luísa, porque ele gostava dela também. Só que o primo Ribeiro nunca ficou sabendo disso. Então ele fala que o Argemiro fala que a Luísa era muito bonita, que ele gostou muito da Luísa também, mas que ele nunca fez nada, ele nunca tentou nada, porque afinal era a esposa do primo, sabe? E então daí ele, né, não ia fazer nada, mas que ele também sentiu muito esse amor pela Luísa. Ele nunca tinha falado isso. Aí beleza, ao meio dos surtos e dos momentos em que eles têm febre, que eles têm delírios, ele resolve que ele vai contar. Tem vários outros detalhes na história, mas como eu quero ser breve, eu vou pular pra essa parte. Que é quando o Argemiro conta, tipo, então, primo, isso acontece assim que o Ribeiro agradece ele, tipo, nossa, primo, porque tu tá aqui do meu lado, porque tu faz tudo por mim, porque tu é um irmão. E daí o Argemiro fala, então, tem uma coisa que tu não sabe. E aí ele fala que já gostou da Luísa também, mas que ele nunca tentou nada, que ele nunca fez nada. Só que daí o Ribeiro fica puto, fala que foi picado, ele fica falando, fui picado por uma cobra, fui picado por uma cobra. Que quer dizer que ele foi traído, porque afinal foi um tipo de traição. O primo ir morar lá só pra ficar olhando pra Luísa, sabe? Então o Ribeiro fica muito puto e expulsa ele da fazenda. Ele fala, tipo, vai embora que eu não quero te ver nunca mais. E aí ele sai, ele acha que vai poder voltar, mas não volta. Tipo, ele acha que o primo vai chamar, mas não chama. E ele vai embora e o primo continua ali. Eu acho que, tipo, logo eles morrem, mas não deixa isso explícito no conto, então eu não vou falar, né? Então, friends, o vídeo ficou longo, eu sei, mas eu estou tentando ser o mais breve possível. Agora eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos sobre Sagarana. Eu não sei se cabe só em um vídeo, porque é muito longo mesmo. Vou tentar fazer, mas certeza que eu posto logo, então continuem atentos no canal. Se inscrevam, deixem um like, mandem pros amiguinhos, que logo eu vou postar o resto, tá? Um beijo, tchau!